Beleza, nossos amigos do canal Chave Profética, depois de muitos dias, na verdade, depois de alguns dias, né? Nós colocamos aí tentamos fazer alguns vídeos, né, sobre nosso tema, juízo investigativo, como promessa para vocês. Nós estamos aqui com o nosso diretor, o diretor da nossa igreja, onde nós vamos apresentar para vocês um tema especial sobre juízo investigativo, 1844. Aqui uma interrogação bem grande, assim. Então, diretor, quero apresentar aqui para vocês meu diretor, aqui da igreja, né, adventista, onde nós residimos, nosso endereço, como nós temos no canal, né, IAS, do Grupo Tiradentes, depois você pode ir lá no nosso canal. Mas se você não é inscrito no nosso canal de Chave Profética, que você também possa se inscrever, beleza? Nós teremos aqui aproximadamente 2 a 3 vídeos falando sobre esse tema, sobre a juízo investigativo. Então, diretor, já quero começar aqui com uma pergunta enigmática. Juízo investigativo está na Bíblia ou não? Então, vamos lá. Primeiramente, boa tarde. Tá, o juízo investigativo, como alguns, né, têm criticado muito a igreja adventista sobre essa doutrina, né, essa crença do juízo investigativo, porque muitos a consideram como um tapa-buraco, né, algo inventado pelos mileritas ou aquelas pessoas que se debruçaram em estudar mais, né, entender o que foi que aconteceu de errado, porque naquela época, né, em 1843, em 1844, Guilherme Miller e seus adeptos estavam muito focados na pregação da volta de Jesus e dataram, né, colocaram uma data para Jesus voltar. E como ele não voltou na data que eles testificaram, né, eles acabaram tendo grande desapontamento. Apocalipse 10, o livro amargo, né? A volta de Jesus na boca era doce, mas por ele não ter voltado, sentiu o amargo daquela situação, ou seja, aquela angústia, aquele desapontamento muito grande. Então, eles acreditam, né, ou melhor, falam, que é uma doutrina, uma crença que foi inventada para tapar esse buraco, essa lacuna de um erro que foi cometido em datar a volta de Jesus. Maravilha. Né? Muito bem, então vamos lá. Então, já apresentei para vocês aqui o nosso diretor, e para que vocês possam ficar mais atentos, né, ao que acontece aqui nesse canal, eu peço a você que se inscreva aí, que ative o sininho, né, enfim, aquela coisa toda que o YouTube pede, tá? Vamos começar com um texto aí de Daniel 8,14, que diz assim, olha só o que diz Daniel 8, verso 14. A palavra de Deus nos diz. Daniel, pega a sua Bíblia aí também você, abra a Bíblia junto comigo, Daniel capítulo 8, versículo 14 diz, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Tendo como base esse versículo em especial, Daniel 8,14, um homem, né, vamos dar uma introdução aqui, Guilherme Miller, nos anos de 1830, começou a estudar a palavra de Deus e entendeu por que ele não tinha morrido numa guerra lá nos Estados Unidos e tal, e depois você pode pegar aí um livro sobre a história do Adventismo. Eu não tenho aqui o livro específico, mas você pode procurar aí na Casa Publicadora Brasileira, né? Adventismo, de George Knight, né? Um livro muito, muito bacana sobre esse assunto, beleza? Então, vejamos sobre o assunto. Guilherme Miller começa a estudar e entende que os 2.300 anos, que está falando ali em Daniel 8,14, quando o Guilherme Miller começa a estudar, ele começa a entender quando é que iniciou os 2.300 anos. E aí ele começou a estudar o livro de Jeremias, lá que Daniel também menciona, né, e tal, para que pudesse datar quando é que iniciou os 2.300 anos. Aí ele chega em Daniel, capítulo 9, aonde ele lê Daniel 9, 25, e ele fala assim, ó, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Aí, ele pega esse texto aqui, Rataque, né, onde diz aqui Daniel 9, 25, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Em que contexto?
Porque Daniel começa a ficar preocupado. Ah, mas ainda vamos ter 2.300 anos, porque, de acordo com a profecia, um dia em profecia é um ano. Se a gente, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão de Ezequiel e Números, né? Que são outros textos que falam sobre dia e ano, tá? Mas, enfim. Aí ele pega o contexto, né, de Daniel 8,14 e lança a ideia, começando em que data? Quando é que iniciou os 2.300 anos e por quê? Vamos lá. Primeiro passo. A ideia em si da Igreja Adventista... Gente, está chovendo aqui, se tiver um barulho, já sabe. É o barulho da chuva aí, tá? Né? A gente vai tentar falar um pouquinho mais alto para o pessoal ouvir. Vamos lá. A data iniciou-se em torno de 28 ou 29 do ano de 457 a.C. 29 de outubro de 457 a.C. Não é à toa que muitos acreditam também que Jesus morreu em outubro. Não sabemos o dia exato, mas a data aproximada, de acordo com os calendários e todas as informações que nós temos, é em torno de outubro também. Então, a data inicial da profecia é em 457, depois do decreto, né, dado por Neemias, para explicar Jerusalém. O decreto de Artaxerxes, né? Artaxerxes. Vai lá. Ok, a outra pergunta. Será que essa doutrina do juiz investigativo, ela realmente é para tampar o buraco ou não? Então, conforme a gente vai estudando a palavra de Deus, a gente observa que tem uma base bíblica muito grande. Não é uma doutrina, uma crença simples de explicar. Ela é muito complexa, muito abrangente, e o que dá para ser explanado no pouco tempo dessa live é que ela é totalmente baseada na Bíblia. Vamos lá. Então, beleza. Claro que o vídeo de hoje, né, ele é apenas uma introdução das 2.300 tardes de manhã, tá bom? Ok, Anderson, então vamos lá. Como entender, então, as 2.300 tardes de manhã? Elas iniciaram em 457, né? Pelo que você leu aí, em outubro, né, de 457, com um decreto lá de Artaxerxes e tal. Lógico também que você tem que estudar os capítulos de Esdras lá, né, para que você possa compreender Esdras, o livro de Esther. Sim, em especial o livro de Esdras, que vai falar exatamente sobre os decretos, são 3 decretos ali, que formam um corpo só de decretos, aonde culmina ali em 457, quando Neemias vem e tal, e Esdras, aquela história toda, para se reconstruir os muros, não só os muros, mas a cidade em si. Quanto ao termo Hatak, lá do grego, né, do hebraico, fala que 70 semanas estão determinadas, estão cortadas, foram cortadas para que pudesse acontecer algo, levando em consideração a quantidade de anos, né? Então, 70 semanas, 490 anos. É porque você pega aqui Daniel 9:25, você vê 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Aí ele fala, sabe e entende desde a saída de ordem para restaurar e retificar Jerusalém. 7 semanas e 62 semanas. Então, ungido e príncipe, como disse aqui, quem é o ungido e o príncipe? É o mesmo. Depois eu vou dar uma dica para vocês aqui, no canal do pastor Sérgio Monteiro, tem uma live sobre esse assunto também. Então, Jesus, ele nasce ali no final das 62 semanas, correto? Sim. No final das 62 semanas. Aí vem a pergunta. Eu tenho aqui 10 minutinhos para encerrar esse vídeo. A gente vai fazer um outro vídeo para explicar mais sobre o assunto, beleza? Temos mais algumas perguntas. Como entender, então, o contexto das 2.300 tardes de manhãs? Você refere ao contexto completo? Sim, ou sim. inicial? Completo. Bom, as 2.300 tardes de manhãs é a maior profecia da Bíblia, né, em período histórico, né? Se tu for querer entender ela por qualquer outro método, você não vai conseguir. Você só consegue entender a profecia das 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 anos, baseado no método historicista de estudo da Bíblia. Certo. Né? Porque ela é uma profecia que prolonga durante vários e vários anos de acontecimento. E um detalhe muito interessante
é que, por exemplo, a gente pega da data final de 22 de outubro de 1844, dá para se fazer o cálculo e saber com exatidão o dia, o mês e o ano do início das 2.030 Tazes e Manias. Isso que é interessante. Exatamente. Vamos fazer só uma rápida comentário aqui. Temos quantos minutos? 4 minutos. 4 minutos. Acho que dá para a gente ter uma alusão aqui. Tá, o primeiro passo é que 22 de outubro, né, de 1844 é uma data gregoriana, certo? O calendário gregoriano só entrou em vigor em 15 de outubro de 1582. Entendeu? Então, além disso, o calendário vigente, o juliano, que era o da época, teve uma ruptura de em torno de 10 dias. Por exemplo, na reforma de 582, foram excluídos, ou seja, tirados, 10 dias do calendário. Em 1700 e em 1800 foram excluídos mais 2 dias. Então, tem uma diferença de 12 dias aí. Então, disto posto, a gente pode observar que 1844, né, 22 de outubro, data gregoriana, corresponde a 10 de outubro no calendário juliano. É com a data de 10 de outubro, portanto, que iremos trabalhar mais para frente no complemento da profecia. Muito bom. Beleza. Aí, Anderson, vem uma outra questão que eu quero mencionar aqui contigo. No próximo vídeo, né? Eu vou deixar aqui esse vídeo e nós vamos fazer um próximo vídeo falando sobre mais outras 2 perguntas sobre a questão de Guilherme Miller, sobre a questão de Samuel Snow, que não vai dar para a gente esgotar aqui nesse vídeo, né? No próximo vídeo eu vou falar sobre Samuel Snow, Guilherme Miller, nós vamos falar sobre o nascimento da Igreja Adventista e nos próximos vídeos nós iremos comentar um pouquinho sobre o porquê que foi, a data foi errada ou é o evento que foi errado. E aí, são várias questões que... Será que realmente essa profecia do juiz investigativo ela é um tampa-buracos? Será que nós, adventistas do sétimo dia, somos hereges, somos sectários, por estar fazendo esse tipo de alusão? O Jean vai mostrar agora aqui para você o livro que nós estamos utilizando aqui nessas lives, nesses vídeos, para que vocês possam entender, comprar também, adquirir o livro, que é nada mais, nada menos. Mostra aí para nossos amigos. Aí, ó, Astronomia e a Glória do Adventismo. Quais são os autores aí? Anderson Hermes Leitweiten, advogado, e Juarez Rodrigues de Oliveira, tradutor, intérprete juramentado. Muito bom. Então, nós temos aí 2 grandes homens que escreveram, né, especificamente sobre Daniel 8:14 e Daniel 9:24 a 27. Beleza? Nos acompanhe no próximo vídeo. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre o assunto, Samuel Snow, Guilherme Miller e o nascimento da Igreja Adventista. Até o próximo. Que Deus te abençoe. Tchau.